Sabe de uma coisa? Eu quero falar com você agora sobre a irremediabilidade da minha situação histórica e de tantos quantos creem nas mesmas coisas que eu creio. Por quê? Porque eu estou, historicamente falando, do ponto de vista da apreciação do mundo, dos seus valores e significados, eu sou um perdedor. Estou aqui para perder. E eu entendi isso muito cedo, que por mais que os meus esforços fossem bem-sucedidos, do ponto de vista histórico, eu estou aqui para perder. Você não viu ainda? Não entendeu ainda? Que eu faço parte daquele grupo humano que escolheu perder para poder ganhar eternamente, que escolheu abrir mão para poder tomar posse daquilo que tem conteúdo eterno. Eu estou aqui como aquele que escolheu receber a afronta, ao invés de usar a energia para a agressão. Eu estou aqui como aquele que dá outra face, que entrega a túnica, que anda mais uma milha, mais outra milha. Eu estou aqui como aquele que não se vinga, nunca, que não tem juízos sobre o destino de ninguém a proclamar. Eu estou aqui como aquele que abriu mão da possibilidade de segurar os cetros do poder dos governos deste mundo, das manifestações de sucesso e de vitória segundo os padrões planetários cada vez mais. Eu estou aqui para ser aquele que se recolhe às vezes, para não lançar pérolas aos porcos, se cala, se aquieta. Eu estou aqui para viver na paz, ao invés de praticar o poder da ansiedade. A ansiedade que faz mal em todos os sentidos, sobre o que eu já tenho falado tantas vezes, e aqui no portal Caio Fábio é só escrever ansiedade, que você vai ficar chocado com tudo que se diz e o que Jesus ensina sobre o assunto. Mas eu estou aqui como quem abriu mão do poder da ansiedade. A ansiedade tem um poder enorme. Embora ela destrua um ansioso, ela nos coloca, quando a abraçamos e aceitamos o domínio e a pulsão da ansiedade, ela nos leva para situações onde de imediato a gente pode até realizar conquistas, embora a gente morra com o cetro da conquista na mão, vá secando com a ansiedade. Eu decidi abrir mão dela para viver na paz. Eu decidi tudo aquilo que nenhum coach ensinaria você a decidir. Você é estimulado em qualquer que seja a direção, por qualquer que seja o treinamento, mesmo dentro da religião, dentro da igreja. Hoje em dia, a maioria esmagadora dos grupos chamados cristãos estimulam não a ansiedade, mas a conquista desenfreada, a posse, a prosperidade, o desespero
desespero para alcançar vitórias, para tomar posse e ter propriedade e se sentir dono de coisas e cada vez mais. Eu decidi abrir mão disso. Eu decidi buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e não o reino dos homens, e não o poder político, e não o poder empresarial, e não a capacidade de me colocar num trono de influências generalizadas, atendendo temas os mais diversos. Eu decidi estreitar a minha vida. Eu decidi andar num caminho que quase ninguém quer andar. Eu decidi entrar por uma porta na qual praticamente ninguém quer passar. Meu Deus, eu decidi contra o potencial do meu sucesso. Eu já encontrei muita gente, não pouca, muita, como aqueles meus amigos da academia Gracie, do jiu-jitsu, que no passado me diziam: poxa, o que adiantou você treinar e ficar aí todo afiado nesse negócio e agora se converter e decidir dar outra face e decidir não entrar em confronto? O que adiantou? Ou então eu já encontrei gente, cada vez menos hoje em dia, porque as pessoas não têm a menor dúvida que um homem que chegou até a minha idade, do jeito que eu cheguei, não está, de fato, aberto para fazer mudanças de acordo com o interesse daqueles que gostariam de me empresariar, como tantos já se ofereceram no passado. Dentre esses, e foram muitos, mas teve um que me impressionou demais. Eu estava pregando na igreja dele há muitos anos atrás, e ele me chamou lá dentro, no escritório dele, após a pregação. Ele falou: puxa vida, você é o maior desperdício que eu já conheci. Com essa capacidade de se comunicar, com essa inteligência para tratar, processar, responder, falar, convencer, e você fica aí pregando Jesus do pior tipo, esse Jesus que chama o indivíduo para ser discípulo, para negar-se a si mesmo, para tomar a cruz. Esse é um convite horroroso. Quem é que vai aceitar isso, Caio? O teu marketing é o marketing do fracasso. Você podia ser um cara super influenciador de milhões e milhões de pessoas aqui na Terra inteira. Olha o potencial que você enterra todo dia. E ele falou uma quantidade enorme de coisas. Eu ouvi e dei a minha resposta a ele à altura do que ele estava me trazendo como uma espécie de desconstrução das minhas convicções e das minhas decisões de vida. Eu sei que eu estou do lado, historicamente falando, dos perdedores. Eu não me coloco na posição daqueles que dizem: vem que tem, eu te janto todo, eu te como vivo, eu devoro as tuas carnes, seu idiota, te como pela frente, por trás, por cima, por baixo, seu babaca. Eu não estou do lado desses que ameaçam e que dizem: fala mal de mim que eu te processo. Não. Podem falar mal de mim à vontade, que eu não vou processar ninguém.
Eu não tenho nem tempo para isso. Eu botei a mão no arado, estou arando um solo, jogando boas sementes e não tenho tempo para olhar para trás. Eu escolhi o lado que não faz qualquer negócio para atingir o que deseja. Eu escolhi o lado daqueles que dizem que os fins não justificam os meios. Eu escolhi não chegar a lugar nenhum se a escolha do caminho for o caminho que me leve pelo engano, pela dissimulação, pelo erro, pela mentira, pela fake life, pela fake vida. Escolhi. Escolhi abrir mão. Escolhi não querer o que todo mundo quer. Escolhi. Escolhi ser marido de uma só mulher. Escolhi tentar ser o melhor pai para os meus filhos. Escolhi tentar ser um avô inesquecível para os meus netos. Escolhi tentar produzir no coração deles um caráter que não seja volúvel, que não se entregue às seduções. Eu escolhi honrar meu pai, minha mãe, que eram assim como eu sou, de quem eu aprendi o que sei ser como eles eram. Aprendi a adotar e não a abortar. Aprendi a incluir e não a excluir. Aprendi a tolerar e não a expulsar. Aprendi a amar e não a odiar, a perdoar e não a me ressentir, a esquecer os defeitos de todos, ao invés de ficar me lembrando deles todos os dias e toda hora, em toda oportunidade. Eu escolhi ser daqueles que, pela vida, na piedade do Evangelho e do amor, é perseguido em todo lugar. Escolhi falar a verdade, pregar a verdade, viver a verdade, não importando quais sejam as interpretações contrárias. Escolhi ser chamado de herege. Escolhi não ter medo dos marginalizados. Escolhi ter prazer na vida dos desprezados. Escolhi não discriminar os pecadores. Escolhi olhar para as meretrizes e saber que dentro delas existem mães e potenciais esposas. Escolhi não me intimidar a respeito das transformações de gênero de quem quer que seja, onde quer que seja. Escolhi não ter medo de bandidos. Escolhi não temer os lugares aonde os que são ricos não querem nem botar o pé. Escolhi que não há lugar tão rico que me intimide, nem lugar tão pobre que me assuste. Escolhi respirar o ar da liberdade e atravessar qualquer que seja o corredor sem medo de que não chegue ao final. Escolhi crer que não tem nenhum poder nessa vida capaz de me derrotar, embora o mundo olhe para mim e pense que eu seja um derrotado. Escolhi não temer as interpretações de ninguém.
Escolhi crer que andando com consciência pacificada e em fé, eu sou maioria, mesmo que eu esteja sozinho na Terra. Escolhi enfrentar o mundo inteiro. Escolhi andar contra o fluxo da correnteza. Decidi que eu sou contra a cultura natural e intrínseca em relação aos padrões desse mundo. Escolhi viver a vida que quase ninguém quer assumir. Eu escolhi motivado por aquilo que ninguém enxerga, que ninguém percebe, que ninguém avalia, a saber que o que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Escolhi o que Jesus disse aqui, ou seja, escolhi entrar pela porta estreita, sabendo que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram pela porta larga, pelo caminho largo que conduz à destruição, à desconstrução, à morte. Escolhi entrar pela porta que ninguém quer entrar. Escolhi porque, mesmo sabendo que estreita é a porta e apertado o caminho, eles conduzem à vida. Escolhi fazer parte, não dos muitos, escolhi fazer parte dos poucos, dos muito poucos, que acertam com a porta, que acertam na escolha do caminho, segundo Jesus aqui afirma. Escolhi errar para o mundo e acertar para Deus. Escolhi, como Jesus diz aqui em Lucas, no capítulo 12, no texto que está aí diante de você, quando ele diz: buscai antes de tudo o reino de Deus e as demais coisas da sobrevivência vos serão acrescentadas. Então ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque é muito pouca gente que escolhe isso. Não é um grande rebanho, não é uma maioria. Jesus nunca disse que os discípulos dele seriam maioria em nenhuma sociedade, em nenhum momento do mundo. Quando os discípulos se tornam maioria na terra, é porque já não é o evangelho que está sendo pregado. Quando se vê os discípulos se tornarem poderosos no mundo, já não é o evangelho que eles estão pregando. Quando se vê a igreja, chamada Igreja de Deus, se tornar a garantidora de sistemas políticos da terra, é porque ela se corrompeu de todo, já não é igreja, é apenas uma associação daqueles que, em nome de Deus, buscam a manipulação e o controle e o poder. Escolhi fazer parte desse pequenino rebanho que tem que andar sem medo, como Jesus disse: não temais. Não temam ser minoria, não temam ser poucos, não temam ser muitas vezes mal queridos, maltratados ou até pessoas não gratas. Não temam.
Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai, é um pequenino rebanho, mas tem Pai. Não tem quase nada nesse mundo, mas tem Pai. Não tem poderes exaltados na terra, mas tem Pai. Tem Pai. Não temam, porque vocês têm Pai. E porque o vosso Pai, a Ele se agradou em dar-vos o seu reino. Não é reino dos homens, não é reino político, não é reino econômico, não é reino ideológico, não é reino dessas forças, desses principados, dessas potestades, desses poderes. Não, não é esse reino. É o reino do perdão, é o reino da graça, é o reino da misericórdia, é o reino da bondade, é o reino da compaixão, é o reino da justiça, é o reino da alegria do reino de Deus. Esse é o reino que eu recebo de graça, mas é o reino que me dá o poder de enfrentar o desejo de morrer. É o reino que me dá o poder de não mergulhar no desespero das angústias que fazem o coração murchar e frequentemente buscar como alternativa ao desespero a própria morte. É o reino da exultação espiritual. É o reino que, no meio de tudo, nos dá o poder de erguermos a cabeça ao alto com esperança, sabendo que dos céus vem a mim e vem a nossa salvação. Eu decidi que o poder que haverá na minha vida é o poder da esperança que vence todo o desespero do mundo. É o poder da fé que atravessa os turbilhões da terra. É o poder do amor que, enquanto todos secam e a iniquidade cresce e a vontade de morrer aparece, no entanto, no meu coração e no coração de todo aquele que assim entende, existe uma força de ser inexplicavelmente que transcende qualquer justificação que venha dos ambientes das circunstâncias mundiais ou da nossa sociedade ou das nossas relações ou mesmo da nossa família. Escolhi que se ninguém quiser eu vou sozinho. Escolhi que não há olhadas para trás, que eu não tenho nada a ver com a mulher de Ló, não tenho encantamentos em Sodoma e Gomorra. Escolhi que o meu coração a cada dia estará mais firme, como diz o Salmo, e se repete do que diz: firme está, firme está. Firme está o meu coração, ó Deus. Por isso eu te entoarei louvores, eu despertarei a alva. No mundo de escuridade, eu despertarei o alvorecer. Eu escolhi não ser um ente do crepúsculo, mas todo dia ser um ente do alvorecer. Porque tem um sol nascente levantando-se todo dia no meu ser. Eu escolhi, escolha ser um pequenino rebanho que não tem medo de nada, porque sabe que tem Pai e que esse Pai decidiu me dar de graça o seu reino, porque esse reino já me habita hoje.
já me habita hoje. Reino de certeza da ressurreição dos mortos, reino de certeza de vida eterna, indescritivelmente para além daquilo que possa ser imaginado, pensado, criado, porque o que me aguarda jamais subiu ao coração de homem algum, nem dos mais sensíveis do planeta. Eu escolhi o tesouro escondido no campo. Eu escolhi vender tudo que eu tenho e comprar esse campo. Eu escolhi a pedra de grande valor, pela qual vale a pena se desfazer de qualquer coisa para tomar posse dela. Eu escolhi não arrancar joios. Eu escolhi apenas buscar todo dia dar o fruto do trigo. Eu escolhi ser uma fonte de água viva no deserto desse mundo. Eu escolhi ser aquele que oferece pão da vida todo dia, onde quer que eu chegue. Eu sou um ofertante de pão. Eu sou um convidador para que quem tem sede venha às águas e beba. Eu escolhi na minha angústia, na minha falência, do meu desespero, ouvir a voz que dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu escolhi a escolha, todo dia, a escolha pela vida, a escolha pelo sentido eterno, a escolha pela gratificação eterna. Embora a gratificação contemporânea que habite o meu coração seja incomparável, habita meu coração, mas não necessariamente habita o palácio de Buckingham. Habita meu coração, mas não necessariamente habita o Palácio do Planalto, os palácios de justiça. Habita meu coração, mas não é algo que habite nos palácios, como Jesus disse, que saístes a ver no deserto. Um homem vestido de finos trajes, um homem com poder, com os cetros da soberania. Não saístes a ver. Os que assim são habitam os palácios. Em verdade, eu vos digo que saístes a ver um profeta, ou mais do que um profeta, aquele acerca de quem se diz que é o enviado do Senhor, endireitando veredas, caminhos tortuosos. Eu escolhi andar no chão de João Batista. Eu escolhi fazer companhia àqueles nascidos de mulher, que são figuras cada vez mais raras, que, como diz o escritor de Hebreus, o mundo não é digno desses que fazem tais escolhas. Eu escolhi, estou escolhendo, não vou voltar atrás, não tem poder que me venha demover, nem força que me venha vergar, nem autoridade que me possa mudar, porque eu escolhi. Há uma só soberania sobre mim. Os Césares deste mundo não são os meus senhores, nem os presidentes, nem os promotores das ideologias, nem os patrocinadores das filosofias, nem as religiões, nem as igrejas.
nem os que se assentam nas cátedras religiosas. Não, nenhum deles tem poder sobre a soberania do Evangelho e de Cristo sobre a minha mente. Eu escolhi ter a mente de Cristo, ao invés de ter qualquer outra forma de mente ou mentalidade. Eu escolhi o amor como minha qualidade. Eu escolhi a justiça como minha vereda. Eu escolhi a fé como meu escudo. Eu escolhi a salvação como meu capacete. Eu escolhi o Evangelho como meu sapato, como a minha preparação, a sandália leve do meu andar. Eu escolhi a justiça de Cristo como minha couraça. Eu escolhi a palavra de Deus, o Evangelho, como minha espada. Eu escolhi a verdade para me cingir o íntimo. Eu escolhi decidir e discernir que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e poderes. Eu escolhi o discernimento de que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Eu escolhi do que é melhor perdoar 70 vezes 7 do que ruminar antipatias, ruminar espíritos antagônicos, a vida inteira sem conseguir deles me livrar. Eu decidi aquilo que ninguém quer escolher, essa trilha que ninguém por ela quer passar, essa vereda que a maioria só sabe desprezar. Eu escolhi que, ainda que eu venda os meus bens e entregue tudo aos pobres, ainda que eu não tenha nada disso, todavia eu sou o herdeiro daquilo que não é consumido por nenhum poder, porque aonde está o meu coração, aí está o meu tesouro. Eu escolhi, portanto, ter um coração que ambiciona coisas imateriais, espirituais e de durabilidade eterna. Eu escolhi a minha escolha. E não há ressentimento, e não há pensamentos recorrentes, e não há arrependimentos, e não há dúvidas, e não há medos. Não há. Eu estou bem certo, eu escolhi. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nada, e nem qualquer outra criatura de qualquer natureza, dimensão ou planeta, nada pode me separar do amor de Cristo. Eu escolhi viver assim, crer assim. Escolhi. É escolha. É decisão. Eu tenho feito as minhas há muitos anos. E não há nada além dessas escolhas que me tenha carregado o poder da fascinação. Porque eu escolhi. O pecado, com as suas seduções, que já tentaram me seduzir o coração e por um tempo me seduziram, foi achatado pelas escolhas da minha consciência, cada dia mais madura em Cristo Jesus, o meu Senhor, porque eu escolhi. Está escolhido.
E ainda que se ajuntem todos os demônios, todos os diabos espirituais, invisíveis ou humanos, de qualquer natureza, nada pode me afastar das escolhas eternas que já deram o fruto da eternidade dentro de mim, porque eu escolhi. Eu escolhi também porque eu fui escolhido para escolher. Eu escolhi porque fui também escolhido para escolher. Repita comigo aonde você está, se você crê no que eu estou dizendo. Eu escolhi também porque eu fui escolhido para escolher. Mas fui eu quem escolheu. Eu não fui manipulado, eu não fui induzido, eu não fui dobrado. É um mistério. Eu fui escolhido para escolher sem deixar de ter o poder de escolher eu mesmo aquilo para o que eu tinha sido escolhido para escolher, como disse Jesus o tempo todo. Nos manda escolher, nos manda decidir, nos manda optar. O tempo todo ele manda, ao mesmo tempo em que ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele me escolheu e eu escolhi, e ele me escolheu. É como um amigo que já partiu, tio do meu querido amigo Carlinhos Queiroz, a quem eu fui visitar quando ele estava morrendo de um câncer, há provavelmente quase 40 anos. Eu cheguei na casa dele no Ceará, em Fortaleza, na rede onde ele estava morrendo. E ele me amava muito. Quando ele me viu de longe, ele disse: oh, aleluia, oh, glória! Se eu pudesse, eu não queria, e se eu quisesse, eu não podia. Eu cheguei mais perto e disse: como, meu querido? Dei um abraço nele sobre a rede. Ele disse: se eu quisesse deixar o evangelho, eu não podia. E se eu pudesse deixar o evangelho, eu não queria. Porque eu escolhi, porque fui escolhido, digo eu aqui agora para você. E eu fui escolhido para escolher, mas a minha escolha foi minha. E a escolha de Deus a meu respeito foi completamente dele. Porque se eu pudesse, eu não queria, e se eu quisesse, eu não podia. Eu escolhi porque fui escolhido, e fui escolhido porque eu escolhi. Deus é bom, e o mistério dele não precisa ser entendido, só precisa ser acolhido. E sem as discussões tolas que ficam perguntando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O que está nas tuas mãos, meu amigo Pinto, dentro dessa casca, é quebrar essa casca e sair. Escolha, que hoje é o dia de você escolher. Escolha, que hoje é o dia definitivo de você escolher. Senhor Jesus, que essa palavra tão singela, tão sincera, tão verdadeira e tão absolutamente do Evangelho chegue ao coração de muitos, 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 inumeravelmente muitos, e que ela chegue operando aquilo para o que ela foi designada no interior de cada um, produzindo o poder dessa escolha que vence o mundo, que atravessa a existência, que sorrir desamedrontada para a morte,
e que abraça a eternidade como galardão da alegria. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.